emocionante ficar aqui na frente das pessoas. Então, tomar que vamos falar um pouquinho sobre Jesus hoje. O título é A Falta de Jesus no Coração. Gostaria de começar com uma citação da Santa Teresinha. Santa Teresinha diz: o que mais ofende a Jesus e ofere no coração é a falta de confiança. Não desconfiemos jamais das misericórdias de Jesus. Hoje aqui eu gostaria de compartilhar uma reflexão sobre um tema sensível e mais que de atualidade, sobre a importância de deixar entrar Jesus em nossos corações. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Você já sentiu um vazio que nada parece preencher? E claro que sim, eu acredito que sim. Essa sensação de estar naquele lugar sem ideias, sem reação. Eu acredito que todo mundo aqui, pelo menos, sentiu isso uma vez, se não é muitas vezes. Somos empresários, médicos, renomados, professores de sucesso e outras profissões. A gente tem um nome na cidade. Temos uma bela casa, um carro de luxo, viajamos com frequência e somos admirados por muitos. Aos olhos do mundo, está tudo bem. E está tudo bem mesmo. Eu não estou aqui para criticar ou julgar a situação que nós estamos em busca da felicidade. E outra, a nossa visão da felicidade, de paz, de bem-estar, ela é própria a cada um de nós. Eu quero ressaltar que hoje em dia, a busca desse ideal de hoje é um poço sem fundo, onde a gente está desesperado, querer parecer feliz nessa multidão. A gente está tão estressado, tão preocupado no nosso dia a dia, que a gente esquece dos valores morais, dos princípios fundamentais, da essência mesma da vida. Valores como respeito, empatia, fraternidade, se comunicar uns com os outros. Na verdade, a gente levanta um monte de desculpas. Eu não tenho tempo. Ele é estranho. Ele é diferente. Somos nós que somos estranhos. Somos nós que somos diferentes. Somos nós que colocamos paredes ao nosso redor e ficamos bloqueados nessa bolha de vidro que a gente chama de felicidade. O mais triste nessa história é que você pode ver exemplo concreto de pessoas ricas, bilionários, advogados, médicos, que compram uma ilha, uma Ferrari, um barco, porque para eles é desse jeito que tem que ser. Se o sentimento de ser realizado tem que ser assim. Eles têm uma casona, tem uma equipe de funcionários que trabalha para eles, que cuida da cozinha, do jardim, das crianças, dos lixos. Enquanto eles trabalham, ou não. E lá, no fundo, eles não percebem que eles estão talvez mais sozinhos no meio de todas essas riquezas que qualquer um de nós. Vamos falar de Maria. Eu não sei se na sabe uma pessoa que Maria, mas é um exemplo, tá? Por favor, pessoa. Maria era uma mulher admirada por todos. Empresária bem-sucedida, tinha uma carreira sólida, uma casa luxuosa, viagens internacionais e um círculo social invejável. Aos olhos do mundo, ela era o retrato da realização. No entanto, quando as luzes se apagavam e o silêncio da noite chegava, Maria sentia um vazio profundo no peito.
uma angústia sem nome, uma tristeza sem causa aparente. Ela tentou preencher esse vazio de todas as formas, comprado compulsivamente, buscado novos relacionamentos, mergulhado no trabalho, frequentado festas e redes sociais. Por um tempo, essas distrações pareciam funcionar, mas logo o vazio voltava, mais forte, mais profundo. Era como um buraco na alma que nada conseguia preencher. Maria começou a se perguntar: por que eu me sinto assim, se eu tenho tudo? Foi então que, em um momento de desespero, entrou em uma casa espiritual. Lá, ouviu algo que tocou seu coração. O vazio que você sente e a ausência de Jesus em sua vida. Aquilo lhe desconcertou. Ela nunca havia pensado em Jesus como uma presença viva, como uma fonte de paz interior. A partir daquele dia, Maria começou a jornada de reconexão espiritual. Passou a orar, a meditar, a ler o Evangelho. Descobriu o valor do silêncio, da caridade, do perdão. Começou a visitar asilos, a ouvir pessoas solidárias, a doar tempo e atenção. E, aos poucos, algo mudou dentro dela. O vazio foi sendo preenchido, não por coisas, mas por sentido. Maria entendeu que Jesus não é apenas uma figura religiosa, mas uma presença de amor que transforma o coração. E que o que faltava em sua vida não era sucesso, mas sentido espiritual. O vazio, agora, era morada na paz. Sentimos que nossas vidas não têm propósito. Quantas vezes tentamos preencher esse vazio com compras, bem materiais, relacionamentos, redes sociais, sair com os amigos para manter as aparências, até mesmo com o uso de remédio. Nada funciona por muito tempo. Meus queridos irmãos, a verdade é que nós somos desconectados de nossa essência espiritual. Vivemos para fora, mas não olhamos por dentro. Falta Jesus no coração. Não como figura religiosa, mas como presença viva de amor, de propósito e de paz. Então a próxima pergunta é a seguinte: o que falta quando tudo parece estar presente? Está a queridos. Quando falamos de Jesus, muitas pessoas pensam imediatamente em religião, em dogmas, em rituais. Mas hoje, convido vocês a olhar para Jesus sob uma perspectiva mais ampla, mais profunda, a espiritual. Jesus não é apenas uma figura histórica que viveu há mais de 2000 anos. Ele é, acima de tudo, um guia espiritual, um modelo de amor, de luz e de transformação interior. Ele não veio fundar uma religião, mas ensinar o caminho da vida verdadeira. No Espiritismo, Jesus é considerado o espírito mais evoluído que já esteve entre nós. Um ser puro, sem mácula, que veio à Terra com uma missão sublime, nos mostrar como exemplo como viver em harmonia com as leis divinas. Ele é o nosso modelo e guia, como está escrito em O Evangelho segundo o Espiritismo. Já no cristianismo, Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, o Salvador. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Essa frase não é uma imposição, mas um convite, um chamado para que sigamos seus passos, não apenas com palavras, mas com atitude, e não como escravos, mas como irmãos. Tem um filho que se chama Acabar, não sei se alguns de vocês viu ela. E, resumindo, é uma pessoa, um pai, um casal que perdeu a filha, e ele vai encontrar Deus e Jesus. E Jesus, ele conversa na beira do lago, e depois uma pergunta, o Jesus fala para ela: eu não quero escravo, eu quero amigos. Bom, Jesus não quer pessoas aqui que ficam assim, materializando, né, por poder desenvolver a fé. Jesus não vem impor regras, ele viveu o que ensinou. Ele curou sem cobrar, perdoou sem exigir, amou sem distância. Ele tocava os intocáveis, acolhia os rejeitados e transformava corações com um sempre olhar. Mas o mais velho é que Jesus não está preso ao passado. Ele não é apenas um personagem do livro sagrado. Ele é uma presença viva que pode habitar o nosso coração. Quando cultivamos o amor, a compaixão, o perdão, a humildade, estamos permitindo que Jesus viva em nós. Ele não se impõe. Ele bate a porta do nosso coração, esperando que a gente abra. E quando abrimos, tudo muda. A forma como olhamos para o outro, a maneira como reagimos às dificuldades, a forma como nos tratamos a nós mesmos. Jesus é a luz que ilumina a consciência e a voz suave que nos orienta no silêncio da alma e o consolo nas noites escuras da dor e a força que nos levanta quando tudo parece perdido. Para ilustrar essa presença viva de Jesus, vamos lembrar de uma das suas parábolas mais tocantes, a do filho pródigo. Um jovem decide sair da casa do pai, quer viver sua liberdade, seus prazeres, gasta tudo, se perde, sofre, sente fome, solidão, arrependimento, e então decide voltar. E o pai, ao vê-lo de longe, corre ao seu encontro, o abraça, o acolhe e faz festa. Essa parábola sobre todos nós. Quantas vezes nos afastamos da luz, buscando sentido em caminhos vazios? Quantas vezes tentamos preencher o coração com coisas que não preenchem? Jesus, que nunca nos abandona, ele espera com amor o nosso retorno. E quando voltamos, não há julgamento, só acolhimento. Jesus é esse abraço, e esse alimento. E essa certeza que, mesmo quando erramos, sempre podemos voltar. Por isso, mais do que uma crença, Jesus é uma experiência espiritual. É uma escolha diária. É um caminho de transformação interior. Seguir Jesus não é apenas frequentar o templo, é viver com mais amor, mais verdade, mais compaixão. E permitir que Ele nos guie, não de fora, mas de dentro para fora.
Pois bem, quais são os sinais da ausência de Jesus no coração? Nem sempre percebemos de imediato quando estamos espiritualmente desconectados. Mas o coração sente, a alma sente. E os sinais da ausência de Jesus em nossa vida começam a se manifestar. Não como castigo, mas como alertas amorosos do que algo precisa ser curado. Um dos primeiros sinais é a falta de paz interna. Mesmo quando tudo parece estar bem por fora, por dentro há inquietação. A mente não silencia, o coração vive agitado e o sono não traz descanso. É como se estivéssemos sempre em guerra com algo ou com nós mesmos. Outro sinal claro é a dificuldade de perdoar. Guardamos mágoas, ressentimentos, revivemos feridas antigas. O perdão parece impossível e o orgulho nos convence de que temos razão em mente agora. Mas quem não perdoa, carrega um peso que não foi feito para ser carregado. A ausência de Jesus também se revela no orgulho, no egoísmo e na intolerância. Passamos a olhar o outro com julgamento, com superioridade. Queremos que o mundo gire ao nosso redor. E quando alguém pensa diferente, reagimos com raiva, com desprezo, com impaciência. E então vem o medo constante. Medo de perder, medo de sofrer, medo do futuro. A ansiedade toma conta, a esperança se apaga e a vida perde o brilho. E como se estivéssemos sempre esperando o pior. Esses sinais não são condições, são chamados da alma. São formas de nos mostrar que estamos tentando viver sem a luz de Jesus. E viver sem essa luz é como caminhar em um quarto escuro. Tropeçamos, nos machucamos, nos perdemos. Jesus é a presença que traz equilíbrio, que acalma, que orienta. Quando Ele está ausente, tudo parece mais difícil, mais pesado, mais confuso. Mas quando Ele está presente, mesmo as dores ganham sentido. Mesmo os desafios se tornam oportunidades de crescimento. Em situação prática, no ambiente do trabalho, sem Jesus, uma pessoa vive em constante competição, sem inveja dos colegas, guarda rancor das críticas e se sente esgotado emocionalmente. Com Jesus, ela passa a agir com ética, cooperação e empatia, a aprender a perdoar, a ouvir com paciência e a trabalhar com propósito. Reflexão: Jesus nos ensina a servir, não a dominar. Na vida familiar, sem Jesus, discussões constantes, falta de diálogo, impaciência com os filhos ou pais, ausência do perdão contra o cônjuge. Com Jesus, o lar se torna um espaço de acolhimento, há mais escuta, compreensão, oração em família e reconciliação. Exemplo bíblico: a mulher adultera, Jesus ensina a não julgar, mas a amar e orientar. Na solidão e na depressão, sem Jesus, a pessoa sente-se perdida, sem valor, sem esperança. Busca preencher o vaso com vício ou distrações. Com Jesus, ela encontra consolo na oração, força na fé e sentido na vida. Descobre que não está só. Sugestão prática: grupos de apoio espiritual
spiritual, leitura do Evangelho, prática da caridade. No trânsito ou em situação de estresse, sem Jesus, reações explosivas, impaciência, xingamentos, intolerância. Eu passei por esses etapas também, então eu me identifico com isso. Com Jesus, a pessoa respira fundo, ora em silêncio, segue passagem, compreende que todos estão lutando sempre suas batalhas. Frase prática: o que Jesus faria se estivesse dirigindo agora? Na relação com o dinheiro, sem Jesus, apego, ganância, medo de perder, exploração do próximo. Com Jesus, uso consciente, partilha, generosidade, confiança na providência divina. Exemplo prático: separar uma parte da renda para ajudar discretamente alguém em necessidade. Discretamente, isso é uma palavra interessante. Né? A ideia é ajudar o próximo, mas sem se gabar nas redes sociais. Não preciso disso. Né? Isso vai ser bom, mas só para você. Tenta fazer isso de maneira discreta. No perdão, sem Jesus, a magoa se torna fardo, o ressentimento coroa a alma. E com Jesus, a pessoa entende que perdoar e libertar-se. Não é esquecer, mas curar. Exercício: escrever uma carta de perdão, mesmo que não seja enviada. No luto, sem Jesus, desespero, revolta, sensação de fim. Com Jesus, esperança na vida eterna, consolo na fé, compreensão da continuidade da vida espiritual. Citação espírita: a morte não é o fim, e apenas uma mudança de plano. Jesus é amor. E o que acontece quando o amor não é a base das nossas escolhas? Quando o amor não está presente nas nossas decisões, perdemos o eixo e nos conecta ao divino e ao outro. O amor é a bússola da alma. Sem ela, nossas escolhas passam a ser guiadas por interesse egoísta, orgulho, medo, vaidade. Consequência da ausência do amor nas escolhas: relações quebradas. Sem amor, escolhemos paradoxos, atitudes passadas e ferimos quem mais amamos. O orgulho toma lugar do perdão e o distanciamento cresce. Decisões impulsivas. Quando não há amor, agimos por impulso, por raiva, por conveniência. E mais tarde apoiamos arrependimento, culpa e sofrimento. Falta de propósito. As escolhas sem amor são vazias. Podemos até alcançar sucesso material, mas sem paz interior. O coração sente que algo está faltando. Desconexão espiritual. O amor é a linguagem de Deus. Quando não o colocamos com bases, nos afastamos da nossa essência espiritual. A alma se sente perdida, sem direção. Crescimento do ego. Sem amor, o eu se torna sempre tudo. E o ego, quando inflado, nos isola, nos torna tolerante e nos impede de enxergar ao outro com empatia. Antes de decidir, pergunte-se: essa escolha está sendo feita com amor? Se a resposta for sim, você estará no caminho da luz. Se for não, talvez esteja a hora de parar, respirar e recomeçar com o coração.
a fazer uma pausa. Fechar os olhos se você quiser. Respira fundo. E reflita comigo em silêncio. Em que áreas da minha vida Jesus está ausente? Talvez seja um relacionamento difícil. Talvez seja na forma como você se trata. Talvez seja a maneira como eu lido com o tempo, com o trabalho, com o outro. Essa reflexão não é para gerar, é para gerar consciência. Porque só podemos mudar aquilo que reconhecemos. E mais importante, Jesus nunca se afasta de nós. Somos nós que, às vezes, nos afastamos dele. Mas ele está sempre ali, esperando ao nosso olhar, o nosso gesto, o nosso retorno. Como vamos reencontrar Jesus? Muitas vezes, ao longo da vida, nos afastamos de Jesus. Não por maldade, não por distração, pelas dores, pelas preces, pelas ilusões do mundo. E às vezes, por a nossa ignorância, a gente sabe que ele existe, mas a gente não pega o tempo de se esforçar, de deixar ele entrar na nossa vida. Enquanto percebemos, o coração está vazio, a alma inquieta e a fé adormecida. Mas é a boa notícia que sempre há um caminho de volta. Jesus nunca se afasta de nós. Somos nós que às vezes deixamos de ouvi-lo. E ele, com uma infinita paciência, continua ali, esperando, chamando, batendo a porta. Essa porta é o nosso coração. E o reencontro com Jesus começa quando decidimos abrir essa porta com sinceridade. Mas como fazer isso na prática? Como reencontrar Jesus no meio da correria, das dores, das dúvidas? Primeiro, nós temos que começar a orar. Oração sincera. A oração é o primeiro passo. Não precisa ser longo, nem decorado. Basta ser verdadeiro. Fala com o coração. Fala com Jesus como quem fala com um amigo íntimo. Contar o que sentimos. Agradecer. Pedir luz. Pedir força. A oração nos reconecta com o divino e nos acalma por dentro. Não precisa do grande edifício. No seu quarto de manhã, se ajoelhe e reze. Meditação e silêncio interior. Vivemos cercados de barulho, externos e internos, mas Jesus fala no silêncio, na pausa, na respiração consciente. Meditar silenciosamente para ouvir a alma e criar um espaço para que a presença de Jesus se revele dentro de nós. Ou seja, na sua correria, inclua um momento para você, para parar tudo, sentar e meditar. Leitura edificante. A leitura do Evangelho, de ordens espirituais, de mensagem de luz, alimenta o espírito. E como acender uma vela na escuridão. Cada palavra de sabedoria nos aproxima da verdade, nos inspira a mudar, nos fortalece. A leitura diária, mesmo que breve, é um alimento para a alma. Próximo ponto é serviço ao próximo. Jesus está presente em cada gesto de amor. Quando ajudamos alguém, quando ouvimos com paciência, quando estendemos a mão, reencontramos
encontramos Jesus no outro. O serviço ao próximo é uma das formas mais puras de espiritualidade. E o amor é o grande. Mas reencontrar Jesus também exige transformação interior. Não basta buscar-lo fora. É preciso preparar o terreno dentro. Isso significa cultivar virtude como paciência, para lidar com os desafios sem se desesperar. Humildade, para reconhecer nossas falhas e aprender com elas. Caridade, para amar sem esperar retorno. De forma física, através do contato com a natureza, as atividades. E também significa olhar por dentro com coragem. Fazer o caminho do autoconhecimento. Reconhecer nossas sombras, nossos medos, nossos padrões. E com a ajuda de Jesus, iniciar a reformativa, passo a passo, dia após dia. O caminho de volta para Jesus não é feito de grandes gestos, é feito de pequenos passos, dados com o coração aberto. Ele não exige perfeição, só sinceridade. E quando damos esse primeiro passo, ele vem ao nosso encontro, nos apoia, nos cura, nos guia. Porque Jesus não está longe, ele está à porta. E basta abrir-nos. Deixemos Jesus nos repreender, corrigir nosso propósito de nossa falta de fé e da nossa dureza de coração. Estamos com a fé aniquilada, incrédula e praticamente estamos com acreditamos, mas duvidamos. Confiamos, mas não confiamos. Não damos crédito ao que Jesus nos fala. Se Ele diz que cuida de nós, permitamos que Ele cuide de nós. Se Ele diz que está vivo no meio de nós, encontramos nós com Ele vivo e ressuscitado. Não podemos viver de incredulidade. Não podemos deixar que o desespero, o medo, a inquietação e a ansiedade tomem conta do nosso coração. Por todo esse movimento da sociedade. Somos homens e mulheres de fé. Estejamos em pé e que não estejamos simplesmente sucumbindo a alma e ao coração por tudo aquilo que arranca o nosso fé e endurece o nosso coração. Precisamos anunciar a toda criatura, a todo homem, a toda mulher, que Jesus está vivo e que Ele é o Senhor. Deixamos Jesus nos repreender, corrigir nos por causa da nossa falta de fé e da nossa dureza de coração. Há muitos profetas da desgraça no meio de nós que anunciam tragédias, tristezas, medos, pavor, pânico e horror. Não é para fecharmos os olhos para a realidade. Muitos, pelo contrário, precisamos obedecer às orientações que nos são dadas por todas as autoridades. E a forma, inclusive, de sermos obedientes a Deus. Obedecer, sim, a entregar a alma ao pavor e ao pânico, jamais. Cumprir nossas obrigações em tudo que nos está sendo pedido. Temos que fazer e dar exemplo para entregar a alma, mas entregar a alma ao pânico, ao pavor e agitar os outros, não. Com o que você fala, por meio das suas regras, das suas ligações, que seja para anunciar a esperança, a fé, para proclamar para este mundo que Jesus está no meio de nós, que Ele é o nosso alento, o nosso socorro, a nossa paz. Voltemos para Ele de tudo o nosso coração. Não sejamos os profetas de terror, os mensageiros da desgraça.
Em nome do Senhor Cristo, vivo e ressuscitado, proclamemos a todos que Jesus está no meio de nós. Nós não anunciemos só com palavras, anunciemos com a vida. Saiamos do túmulo em que nos encontramos e tomemos um novo alento, novo gosto, novo sabor de viver, que não vem dos olhos e não vem do que estamos faltando. Humanamente falhando, mas que vem do nosso encontro pessoal com Jesus a cada dia da nossa vida. Anime-nos, levantemos-nos de tudo qualquer espírito de desânimo que tenha assolado a nossa alma e o nosso coração. Vamos aos pés de Jesus. Adoremos o Senhor no cantinho da nossa casa, onde quer que possamos o adorar, mas não podemos de forma nenhuma ser tomados pelos visitantes da vida. Saiamos daquilo que está nos aniquilando. Não podemos prender a nossa alma no desespero. Aprendamos a nossa alma naquele que é o Senhor da nossa vida e a razão de nossa vida. Jesus não está longe. Ele habita onde há amor. Um vazio e o convite à transformação. Hoje, você pode abrir o seu coração. Jesus não é povo, ele convida. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma prece. Obrigado. Bom, então, essa é uma prece de gratidão. É uma página do Chico Xavier ditada pelo Espírito João de Deus. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o teu reino de amor, pela paz que nos oferece, pela esperança divina, que é nosso conforto e ilumina. Bendito seja, Senhor, pela carícia do lar, doce tempo do carinho, que nos concede pelo caminho, céu na terra, campo e flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor, pelos tesouros sublimes da graça e da natureza, pelo sereno beleza do mar, do jardim, da cobra, pela fonte que entretece, poemas de melodia, pelos pão de cada dia, bendito seja, Senhor. Em todos que nos reserva, à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja lá o que for. Vivemos, Jesus queridos, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito seja, Senhor. Muito obrigado a todos.